Oremos. Concedei-nos, Senhor, imitar o que celebramos, para aprendermos a amar os inimigos, a exemplo de Santo Estevão, o primeiro mártir, que soube orar também pelos perseguidores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco e vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes prodígios e milagres entre o povo. Entretanto, alguns membros da sinagoga chamada dos Libertos, oriundos de Cirene, de Alexandria e da Cilícia e da Ásia, vieram discutir com Estevão, mas não eram capazes de resistir à sabedoria e ao Espírito Santo que com ele estava. Ao ouvirem as suas palavras, estremeciam de raiva em seu coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, de olhos fitos no céu, viu a glória de Deus e Jesus de pé à sua direita e exclamou: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Então levantaram um grande clamor e taparam os ouvidos. E depois atiraram-se todos contra ele, empurraram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas colocaram os mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Palavra do Senhor. Livrai-me da armadilha dos meus inimigos.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tende cuidado com os homens, hão de entregar-vos aos tribunais e açoitar-vos nas sinagogas. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e reis, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não vos preocupeis em saber como falar, nem com o que dizer, porque nessa altura vos será sugerido o que deveis dizer, porque não sereis vós que vai falar, mas é o Espírito do vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai entregará o filho. Os filhos hão de erguer-se contra os pais e causar-lhe a morte. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Caríssimos irmãos, celebrando hoje esta festa de Santo Estevão, o primeiro discípulo e diácono a poder entregar a vida por amor a Jesus, podemos muitas vezes nos perguntar: ontem estávamos a celebrar o nascimento do Senhor com grande alegria. Hoje celebramos já alguém que morre apedrejado por causa da fé em Jesus. Isso, com certeza, é para mostrar a nós que o seguimento de Jesus, para quem quiser acolher na sua vida, exige um comprometimento. É necessário acolher Jesus em todos os nossos aspectos de vida. Não é somente caminhar com Jesus enquanto estamos bem, alegres e felizes, porque há muitos crentes que vivem por aí enganados de si mesmo, por achar que pelo fato de seguir a Cristo não podem sofrer, não podem ser perseguidos. Que cristianismo é isso, não é? O cristianismo que Jesus apresenta para nós é este desse Evangelho e de outra liturgia que nós com certeza sabemos. Vemos aqui que Jesus faz um alerta para os seus apóstolos, para dizer que por causa dele, por causa do seu nome, vocês vão ser perseguidos, vocês vão sofrer, até mesmo dentro da vossa família, porque aí haverá uma divisão dos filhos contra os pais e dos pais contra os filhos. Por que será isto? Será que Jesus quer a divisão? Não, Jesus não quer a divisão, Jesus quer a paz, Jesus quer o amor. Porém, quando alguém opta em querer viver com Jesus, viver aquilo que ele ensinou, isso causa uma divisão, porque nem todos aceitam Jesus, nem todos aceitam um cristianismo que não leva à glória desse mundo, porque sabemos que para viver o cristianismo verdadeiro, não é para esse mundo, mas é para a glória do céu. Então a divisão começa por causa do nome de Jesus, porque isso causa essa divisão devido à opção de vida da pessoa. Porque aquele que quer seguir Jesus verdadeiramente precisa ter consciência de que tem uma missão muito importante: dar continuidade daquilo que Jesus deixou para nós, da sua missão de anunciar o reino de Deus. Veja o que aconteceu com o nosso primeiro mártir, Estevão. Aqui nessa leitura que nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos, dá um verdadeiro testemunho de um grande homem de Deus que era fervoroso, cheio do Espírito Santo, um homem de palavras fortes e firmes que tocava os corações. Mas incomodava. Incomodava por quê? Porque ele dizia que
não precisava mais de um templo, porque Jesus já veio habitar no meio de nós, já se faz presente na nossa vida, porque o templo naquela altura, a forma de viver, a religião, não agradava a Deus. Tinha se tornado um comércio, tinha se tornado um antro, como Jesus dizia, dos ladrões, de enganação e da mentira. Então, Estevão foi chamado de alguém que era um herege, de alguém que estava contra a lei, que estava contra Deus. Então, o que o mal costuma fazer? Eliminá-lo. No entanto, Jesus é o Senhor da vida e da morte. Jesus é aquele que, com certeza, com a Trindade Santa, que forma com o Pai e o Espírito Santo, são aqueles que regem o mundo e os corações. Mostra sempre que não se pode calar aquilo que é de Deus. Não se pode querer abafar aqueles que são enviados por Deus, tentar eliminar desse mundo, porque a história já mostra que quanto mais se elimina os cristãos por causa da fé, mais é forte a fé, mais aumenta o número daqueles que querem seguir a Cristo. Por isso é exigente. Então, o testemunho que nós temos hoje do apóstolo, do diácono, é para nós importante. Por quê? Porque chama-nos a atenção nesse mundo que estamos a viver, um tempo em que cresce cada vez mais o ódio, o orgulho, a impaciência, para dizer que não devemos recorrer à vingança diante dos nossos perseguidores, mas observar que o primeiro a dar a vida por causa de Jesus, ele segue o próprio exemplo de Cristo. Jesus não desejou o mal nem a morte para aqueles que o mataram, para aqueles que o judiaram. Jesus ofereceu o perdão. Jesus pediu a Deus que o perdoasse. Assim também é o nosso Estevão de hoje, que ao contemplar o céu, a glória do céu, que Jesus é em pé diante do trono de Deus, ele contempla e também pede perdão por aqueles que ali estão a tirar a sua vida. Assim dar o testemunho, com certeza como Jesus deu. É assim que nós, como cristãos, vivemos em um mundo na contramaré da história, devemos também nos comprometer a oferecer o perdão para aqueles que nos ofendem, que nos perseguem, que nos fazem toda espécie de maldade. Porque o cristão perdoa sempre, não é só uma vez, 2, 3 vezes, como muitos costumam dizer, né? Olha, eu já te dei 3 chances, não te dou mais. Já te perdoei 5 vezes, já não perdoo mais. Que cristão é esse? O cristão deve dar testemunho do Evangelho como Jesus e perdoar sempre. Agora tem que saber como perdoar, não é? Como Jesus nos ensina. Por isso, roguemos a intercessão de Santo Estevão, o homem cheio do Espírito Santo, corajoso em poder denunciar aquilo que estava errado e anunciar o amor de Deus, para que nós também permanecemos fiéis a esse amor. Procuremos ser fiéis à vontade do Pai na nossa vida e não ter medo de dar testemunho de Jesus. Podemos causar sim muitas divisões, mas o Evangelho que Jesus nos apresenta é esse: não tenhais medo, porque não estarás sozinho. O Espírito Santo também estará convosco. Esta é a nossa fé. É assim que nós queremos viver. E nesse tempo do Natal, que ainda estamos experimentando nessa oitava, é poder contemplar esse Cristo pequeno, indefeso, mas não esquecer que é o Filho de Deus, o nosso Salvador, que veio, com certeza, a esse mundo para nos dar a salvação, para nos resgatar do poder da morte e do pecado. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, na alegria do Natal do Senhor, celebremos o martírio de Santo Estevão e elevemos a Deus nossas súplicas, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Pelos bispos e presbíteros da Igreja, para que se dediquem ao serviço da palavra e sejam mestres de oração, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos diáconos e servidores do povo santo,
para que a graça e a fortaleza do Espírito os associe à paixão do Salvador, oremos. Por todos os responsáveis deste mundo, para que o Deus menino do presépio os ensine a estar ao lado dos mais pobres, oremos. Por todos os que o Senhor chama à santidade, para que a vida heroica do primeiro mártir os leve a perdoar aos inimigos, oremos. Por todos nós, batizados em Cristo, para que, ao expirar, digamos como Estevão: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Oremos. Pelas nossas comunidades paroquiais, para que o nascimento do Filho de Maria faça de nós testemunhas do seu reino, oremos. Escutai, Senhor, as nossas orações, e por intercessão de Santo Estevão, fazei de nós verdadeiros discípulos de Cristo, que ponham nele o olhar durante a vida e lhe entregue o Espírito ao morrer. Por Cristo nosso Senhor. Oremos, irmãos, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que vos oferecemos nesse dia, ao celebrarmos a comemoração gloriosa do mártir Santo Estevão, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio Orações ao alto. o nosso coração está em Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte, pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, sejamos arrebatados no amor do que é invisível. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a
vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo, em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos, santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo vos deu graças, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, a admitir na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta, Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Nós vos damos graças, Senhor, porque na vossa infinita misericórdia para conosco, nos salvais com o nascimento do vosso Filho e nos alegrais com a celebração do mártir e santo Estevão, por Cristo nosso Senhor. Passo agora a bênção dos objetos religiosos. Agora bendigo os objetos religiosos. Ai, o nobleza, religiosos objetos. Bendito sejais, Senhor, fonte origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Eu desejo a todos, toda a sua família, um santo Natal, também desde já um ano novo, cheio de paz, com saúde para todos. E também um bom almoço para quem vai ainda almoçar. Recebemos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.